Bom, essa noite nós estamos recebendo aqui no canal de YouTube da NGP, Mariana Rosa. Mariana Rosa é educadora, jornalista, mestranda em educação pela USP, São Paulo, fundadora do Instituto Cauê, mãe da Alice, de 8 anos, e palestrante da NGP. Mari, hoje nós vamos falar aqui sobre o poder da inclusão, né? E eu preparei aqui alguns questionamentos bem importantes para a gente ampliar, inclusive, o nosso olhar para o tema. Então, a gente vai te convidar aqui a nos apoiar, a compreender como é que a inclusão pode acontecer no ambiente das escolas, no ambiente das empresas e, claro, também nos ambientes aí das famílias dentro da nossa casa, aqui no nosso estreito, né? Então, eu vou começar contando sobre uma pesquisa que foi feita em 2016 pela ABT Associates e pelo Instituto Alana, que comprova, né, os benefícios da educação inclusiva para crianças com e sem deficiência. Essa pesquisa, ela trouxe uma conclusão de que as pessoas que estão em sala de aula, as pessoas sem deficiência que estão em sala de aula inclusivas, elas têm opiniões menos preconceituosas e são mais receptivas às diferenças. Então, Mari, eu te pergunto, né? A inclusão, ela aponta para a integração, né? E quais são os principais desafios de fazer essa integração na prática, na vida prática? E aí eu queria, antes de te passar a palavra, começar, então, te pedindo para trazer o contexto do ambiente escolar, primeiro. Então, quais os desafios de fazer essa integração dentro do ambiente escolar? Perfeito. Mônica, antes de eu começar a responder, eu já queria agradecer por estar aqui com você, né, e com toda a família NGP, com a Carol também. Acho que para quem está buscando pessoas aí para ter conversas importantes, conversas sobre temas que são muito relevantes para os momentos de hoje, para o mundo de hoje, vocês têm só gente bacana, então eu fico muito honrada aqui de estar nesse grupo tão maravilhoso e ao lado de vocês que são sempre tão cuidadosas e tão generosas aí. Então, obrigada. E aí, já começando a conversar, né, sobre esse tema da inclusão, que é um tema muito caro para mim, eu acho que a gente precisa compreender, né, quando a gente está falando de desafios da inclusão e do que precisa acontecer para a gente, de fato, ter uma escola inclusiva, uma sala de aula inclusiva, a primeira ruptura que a gente precisa fazer é que pensar a escola e pensar a sala de aula é pensar num lugar que é de direito de todas as pessoas. A gente não pode ter nenhuma dúvida sobre isso. Então, não a criança, o jovem, o adolescente, ele não tem que performar nada para ter direito a estar em sala de aula. Ele tem que simplesmente ser gente, né? Está lá na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, a nossa Constituição. Todo ser humano tem direito a. Qual que é a condição para ter direitos? Ser humano. Então, isso é uma primeira coisa, e já é muito, porque a escola, durante muito tempo, historicamente, ela foi um lugar de exclusão, né? Quando a gente olha para a história da educação, a gente sabe que a escola começou, primeiro, só para as pessoas que tinham poder aquisitivo, né? As classes mais abastadas, ricas, e para meninos, depois só para meninas separadas de meninos, e ainda de classes ricas, né? Mais tarde, só que ela foi chegar para a população negra, para as pessoas pobres e, muito recentemente, para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são os últimos sujeitos a acessarem a escola enquanto lugar comum de aprender. Isso já revela boa parte dos nossos desafios, porque significa que a gente tem uma longa caminhada até aqui, que foi cumprida sem que as pessoas com deficiência estivessem fazendo parte, né? E aí a gente acha que para ter uma escola inclusiva, para ter uma educação inclusiva, a gente precisa aprender sobre as características dessas pessoas que foram historicamente excluídas,
não porque a gente discriminou, né, mas porque elas tinham características que impossibilitavam de estarem na escola. Então, porque tinha síndrome de Down, elas tinham uma deficiência intelectual, aí não dava para estar na escola, porque tem autismo, e aí tem questões comportamentais, aí não dá, aí a gente foi abrindo exceções, né, e aí a gente acha que para corrigir isso hoje a gente tem que aprender tudo sobre essas características que muitas vezes são lidas como patologias, né? Como questões do campo da saúde. E isso não é verdade. Para a gente pensar a educação, e aí eu retomo o que eu falei no início, e a escola inclusiva, a gente não olha para o sujeito nas suas particularidades num primeiro momento. A gente olha para a escola, para o jeito de ensinar, para as condições que ela oferece, para as condições de acessibilidade, para as práticas que são oferecidas e construídas ali naquela escola. Claro, tudo isso em relação com os estudantes. E aí, entre esses estudantes, haverá os estudantes com deficiência. Mas é muito importante a gente fazer esse deslocamento, porque, em geral, a gente fala educação inclusive e as pessoas já pensam, cadê o laudo? Cadê o diagnóstico? Eu tenho que aprender sobre autismo, eu tenho que aprender sobre paralisia cerebral, eu tenho que aprender sobre síndrome de Down. Não. Você precisa olhar para a maneira como você ensina, para os seus métodos, para as suas técnicas, para as suas práticas, para o seu currículo e pensar, o meu repertório construído até aqui contempla todas as pessoas? Ele é suficiente para que todas as pessoas estejam na minha sala de aula e sejam contempladas, tenham oportunidade de aprender e de participar? Sim ou não? Em geral, a resposta é não, né? E aí, onde que vai estar o problema? No currículo, nas práticas, na maneira como a escola está organizada, nas relações, e não nas pessoas. Porque se a gente acreditasse que o problema está nas pessoas, a gente voltaria para o paradigma anterior, que é, então, o problema está com elas, a gente segrega elas, deixa elas separadas, e a escola segue aqui como ela tem que seguir. A gente já superou isso na história. A gente já sabe que a escola é um lugar para todas as pessoas, porque a escola é a antessala desse mundo que a gente quer com justiça, com equidade. Então, ela não pode ser um lugar de exclusão. Então, ela precisa criar mecanismos, ferramentas e práticas que sejam, que promovam, né, a equidade, que promovam o acesso ao currículo de forma equânime para todas as pessoas, para as crianças pretas, para crianças com deficiência, para as crianças indígenas, quilombolas, as crianças das comunidades rurais, todas elas precisam estar contempladas. E acho que é assim que a gente começa, então, a pensar, né, na inclusão, tirando o olho lá do laudo, do diagnóstico, e achando que a gente está falando dos diferentes por conta disso, e colocando o foco na escola, na maneira que foi construída, sobre ensino, no modo de ensinar, no currículo, e aí pensar se isso pode ou deve ser revisto. Nossa, como eu gosto de te ouvir. Como eu aprendo com você. Eu estava pensando, enquanto você estava falando, que os desafios são muito diferentes quando a gente pensa nas organizações, né? Eu sei que são diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu fico com a sensação de que existe, nós vamos entrar nesse assunto mais adiante, eu acho que existe um ponto onde os dois ambientes acabam trazendo uma mesma particularidade, que é a do estranhamento, que é do novo, que é daquilo que eu ainda não sei lidar. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso. Eu vou voltar, então, e vou te fazer a mesma pergunta com relação às organizações. Já que a história da inclusão se resolve integrando, né? Quais são os desafios das organizações para fazer essa integração, Mari? Pensando nas organizações, eu acho que a gente tem desafios que não são assim tão diferentes dos desafios das escolas, porque afinal a gente está o tempo todo dizendo que a deficiência não é uma experiência individual, ela é uma construção social.
né? Acho que é importante dar esse passinho atrás e dizer isso. A deficiência, ela não é o laudo, o diagnóstico, o CID, né? Não é. A deficiência é aquilo que acontece no encontro entre uma pessoa que tem determinadas características com esse mundo que não acolhe, que não abraça a diversidade humana. Nesse momento é que acontece a experiência da deficiência. Então, a deficiência é uma situação de opressão. Situações carregam deficiência, não pessoas. Pessoas são o que são. Se é assim, os desafios das instituições, sejam elas escolas, empresas, escolas que são empresas, sejam quais forem os ambientes, os desafios são parecidos, porque a gente está dizendo de ambientes que não podem oferecer contextos, situações que promovam a experiência da deficiência. A gente tem que pensar contextos, experiências, ambientes que sejam inclusivos. E como é que a gente faz isso? Considerando que existem inúmeras, diversas, plurais formas da gente ser e estar no mundo. E a gente forjar um ambiente de trabalho, considerando apenas um tipo, e eu vou colocar o tipo aqui entre aspas, um tipo de gente significa deixar de fora muitas pessoas, né? Pelo menos, se a gente estiver fazendo o recorte na deficiência, pelo menos 24% da população vai estar de fora. Então, se eu não consigo pensar nesse ambiente enquanto ambiente acessível, né, o trabalho enquanto um direito, o ambiente de trabalho enquanto ambiente acessível, essas pessoas estarão excluídas. E como é que eu faço isso? Não tem muito milagre nem receita de bolo. A gente faz isso colocando essas pessoas para dentro. Primeira coisa, admitindo, contratando, porque a gente não se prepara para quem não está. Eu não vou arrumar primeiro a empresa, arrumo a casa e depois pode vir. Não, eu vou fazer isso na medida em que a sua presença, a presença do outro, me indaga, me coloca contra a parede em alguns momentos, me desconforta, me convida, me convoca. E aí, à medida que isso vai acontecendo, eu vou compreendendo, vou tendo os estranhamentos necessários e vou fazendo as mudanças naquele ambiente para que ele se torne cada vez melhor. Então, não tem como fazer isso a priori, e isso vale para tudo. Não tem como fazer a priori em lugar nenhum. A gente faz a partir do encontro, porque é no encontro que acontece a experiência da deficiência. E se acontece a experiência da deficiência no encontro, também pode acontecer a experiência da inclusão. Basta que a gente esteja atento, letrado, que a gente tenha consciência para que a gente possa fazer essas mudanças. E aí, eu acho importante fazer um adendo, porque a gente está discutindo trabalho, para entender que a própria deficiência, ela é um conceito moderno, que vem com o processo de industrialização. Óbvio que pessoas com deficiência sempre existiram, desde que o mundo é mundo, mas a partir do movimento da industrialização, da Revolução Industrial, o trabalho passou a ser organizado a partir de determinados parâmetros que excluíram pessoas com deficiência. A gente está falando de tempos, espaços e uma característica de repetição que fez com que pessoas com deficiência não performassem o que era esperado nesse sistema. E aí elas passaram a ser consideradas um fardo social, um ônus, Por isso, historicamente, inclusive, muitas foram mortas. Então, a gente está hoje aprendendo com a história, que os ambientes precisam considerar os diferentes tempos, formas de ser e de estar aqui e, portanto, de estabelecer relações de colaboração. E nisso a empresa também pode aprender muito, com a experiência da inclusão, porque as relações vão se estabelecendo no sentido de serem complementares, colaborativas, e com isso as diferentes perspectivas, as diferentes maneiras de pensar um problema, de pensar uma atividade, se compõem, se completam, e a inovação nasce daí, Então, muitas vezes as empresas falam, como é que a gente inova? Criam lá aquelas oficinas, bota lá 20 pessoas dentro de uma sala, são todas parecidas, vieram das mesmas faculdades, têm o mesmo background, sabem mais ou menos as mesmas coisas, são todas brancas, sem deficiência, a maioria são homens, e falam, vamos inovar. Difícil, É importante que a gente parta de lugares diferentes, e partir de lugares diferentes também implica
nos nossos corpos, no nosso gênero, na cor da pele, né? Tudo isso são marcadores sociais que compõem, que atravessam a nossa experiência. Quanto mais, então, diversa for a empresa, mais chance ela vai ter de recriar, de pensar caminhos novos. É importante a gente pensar isso. A diversidade, ela interdita o caminho do óbvio. Aquilo que eu sempre soube, que eu tinha muita segurança, que eu sempre fiz assim, cai por terra quando a gente está falando de um ambiente inclusivo, porque vão aparecer pessoas, maneiras de ser e de estar no mundo que eu desconheço e que vão me questionar, vão me convocar a uma outra forma de pensar. E quando eu faço isso, eu estou expandindo o repertório e estou criando, estou renovando, estou dando mais fôlego para o mundo, né? Nossa, eu te escutei falar em uma palestra e eu sempre me emociono com a sua fala, porque a gente fica pensando o tanto que a gente precisa evoluir para compreender isso que você está dizendo. Nossa percepção ainda precisa expandir muito, né? E aí, em uma palestra, você falou que o seu sonho é que a palavra inclusão caia em desuso, né? E eu li, e me preparando para essa live, eu li um texto que falava assim: há uma negação diante da fragilidade que as pessoas com deficiências costumam representar socialmente. A ideia dominante é a de sermos fortes e perfeitos. E o convívio, ou a simples proposta de encontro com alguém que representa o oposto disso, é assustadora. Acho que foi um pouco do que você falou, né? Assim, é algo para mim que me tira da zona de conforto, que me convida a pensar uma forma nova de me relacionar, né? E de receber aquele indivíduo ali. Aí, Mari, depois de te escutar, já não virou mais uma pergunta, vai virar uma afirmação, né? Incluir não é um processo intuitivo. Precisa preparo? Eu estou falando aqui do ambiente, do ponto de vista estrutural, né? Mas eu queria que você falasse assim, que mais preparos são necessários para que a gente consiga fazer um processo inclusivo, e aí eu vou deixar você falar abertamente e do seu jeitinho aí, nos 3 ambientes, né? Nas famílias. E aí eu quero trazer uma situação que aconteceu anteontem aqui no parquinho do meu condomínio. Tinha uma menina sentada e sozinha brincando com a babá, e eu fiquei observando por que ela estava brincando sozinha e todas as crianças brincando junto. Até que um rapaz muito animado, acho que ele é professor de educação física, alguma coisa, foi lá e interagiu com ela, e eu percebi que ela era uma pessoa com deficiência. E só ele interagiu, e ele interagiu de forma tão natural com ela, que eu fiquei encantada com a tranquilidade, a naturalidade com que ele abordou a criança. E eu te confesso que quando eu li hoje isso, né, o convívio ou a simples proposta de encontro com alguém que representa o oposto disso é assustadora. Eu te confesso que por mais que eu tenha já te escutado, por mais que eu queira ter em casa, né, uma proposta de sermos inclusivos, ainda me faltam recursos para um momento desse no parquinho, conseguir interagir, incluir essa pessoa, essa criança, né, e a pessoa que estava acompanhando ela ali também, nas brincadeiras. Eu não saberia introduzir a minha filha ali de forma espontânea, a convidar aquela menina a estar com o grupo, né? Então, eu realmente estou aqui no papel de mediadora, mas também de aprendiz, e eu queria, já que não é um processo intuitivo, né? Então, como é que a gente se prepara para essa inclusão? Eu acho que é importante a gente se lembrar que quando a gente está falando desses desafios que você até trouxe nessa situação do parquinho, né? Isso nada mais é do que a gente ter familiaridade ou não ter familiaridade com determinada situação ou determinado modo de ser e de estar aqui, né? E nós não temos tanta familiaridade assim, porque historicamente isso nos foi negado, né? Não foi negado só as pessoas com deficiência que foram institucionalizadas, mortas, quimicamente contidas, não é só elas que perderam com isso, nós todos como sociedade perdemos. Né? A gente ficou atrofiado, apequenado, né? A percepção de mundo ficou muito reduzida. Então, isso faz com que quando
hoje a gente começa a ter mais oportunidades de convivência, e isso só está sendo possível hoje, porque há 10, 20, 30 anos atrás, a gente começou a ter uma legislação que afirmava que pessoas com deficiência são sujeitos de direitos e devem ter acesso aos direitos humanos. Então, como a gente está tendo isso hoje, a gente ainda não sabe muito bem, principalmente nós adultos, que já vivemos nesse caldeirão cultural discriminatório, estigmatizante, né? Então, a gente já foi forjado ali naquela cultura capacitista, né? Que é o nome do preconceito em relação às pessoas com deficiência. E aí, a gente encontra sossego, vamos dizer assim, com as pessoas que se parecem mais com a gente. E a gente encontra desassossego, né? Desconforto, medo, às vezes, naquelas pessoas ou naquelas situações com as quais a gente não está habituado. Então, primeira coisa é a gente pensar que isso não vai acontecer num passe de mágica. A gente precisa mesmo conviver, não tem outra forma. Mas a gente precisa dar um passo, né? Então, eu não sei como me aproximar, mas eu tenho uma intenção genuína, eu quero estar próximo. Então, eu pergunto, eu me coloco, eu me abro, eu coloco a minha vulnerabilidade. Oi, tudo bem? Eu quero brincar, não sei muito bem como. Me diz como que a gente pode brincar junto? Vamos pensar juntos? Ou eu não sei muito bem como é que a gente pode trabalhar juntos. Me conta do que você gosta, o que você quer fazer, né? Acho que também fazer esse movimento intencional de tirar o foco, de tentar entender o que eu não posso fazer, o que aquela pessoa não consegue fazer, para colocar o foco no que ela gosta, no que ela é, do que ela tem para contar sobre si e como isso me afeta, como isso me convoca, me convida para aprender ao lado dela, em diálogo com ela, junto com ela. Então, ter uma pessoa com deficiência na sala de aula, no ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar comum da nossa sociedade, significa a gente ter alguém que vai o tempo todo denunciar as fragilidades desses ambientes, vai denunciar a arbitrariedade das regras, tem que ficar sentado, não pode levantar, ou não tem, só tem 2 lugares para cadeirante, a arbitrariedade das regras, os equívocos das estratégias, essa pessoa está denunciando isso o tempo todo, e isso às vezes assusta, né? Porque as pessoas com deficiência vão operar ali na linha do incontrolável, né? Do que não pode ser moldado, do que desequilibra essa estrutura que está fundando a nossa sociedade, que é uma estrutura capacitista. Então, nesse mundo que impõe onde, quando, o que cada um deve ser, ou até onde cada um deve chegar, ou do que cada um é capaz a partir de um determinado padrão, né, que a gente chama de corponormatividade, nesse mundo as pessoas com deficiência têm uma recusa quase que visceral, né, porque elas vão dizer não, né, vão dizer isso apenas com a presença, muitas vezes, e outras vezes em protesto mesmo. Então, acho que a gente, com isso, todos nós aprendemos, né? Aprendemos que a gente precisa pensar um outro mundo possível, uma outra escola possível, um outro ambiente de trabalho possível, para que todos nós possamos construir, escrever, né, uma página que é inédita na história da nossa convivência em sociedade, né? Não é fácil a gente conceber esse outro mundo, essa outra escola, esse outro ambiente de trabalho para todo mundo, quando todos nós aqui, né, mais ou menos a nossa faixa etária, aprendemos em escolas para alguns, em trabalhos para alguns, né? Nós aprendemos naturalizando as desigualdades, aprendemos entendendo que diferença significa desigualdade. Aprendemos que a gente precisa se organizar em torno da competição, da exclusão dos supostamente mais fracos ou naturalmente inaptos, né? Porque não se enquadram nas normas, nos padrões, nos modelos. Então,
É difícil, porque o convite da inclusão é o convite inverso a esse, é o convite da justiça, da equidade, da cooperação, da solidariedade, da compaixão, dos mais elevados sentimentos e pactos de convivência que a gente pode ter enquanto sociedade. Então, acho que a gente precisa... eu não diria que eu não diria que a gente precisa se preparar para fazer a inclusão, mas a gente precisa se dar essa oportunidade de se colocar numa situação de aprendiz, né? Entendendo que a diversidade é a nossa grande professora, a diferença é a nossa grande professora, e com ela a gente vai aprender a ser melhor do que a gente tem sido até aqui. Mari, você é, para mim, um dos maiores instrumentos fomentadores do processo de inclusão. Eu posso falar que, pelo menos aí na minha caminhada, na minha jornada, eu não tenho outra pessoa tão referência como você aí no assunto. E eu queria aproveitar esse momento, assim, para a gente falar, deixar aqui, né, eu acho que algumas dicas práticas de como é que a gente pode promover esse processo de inclusão dentro das organizações, seja escolas, empresas, enfim. E também queria que você contasse um pouco de como é essa jornada, né, que você escolheu fazer, que é muito nobre, que é, na verdade, pegar a pauta da inclusão, você é uma educadora, você é uma ativista no tema, e poder fazer esse apoio, né, dar as mãos às organizações para que a gente, já que somos uma geração que não convivemos com essas diferenças todas, né, como aconteceu na pandemia, a gente descobriu tantos assuntos que a gente postergava e jogava para debaixo do tapete, né, e que ficou urgente, ficou inadiável. Eu acho que a inclusão, a diversidade, a equidade, esses temas que estão aí rondando o universo de todos nós, seja dentro da nossa casa, seja na escola, seja na empresa, são pautas urgentes e necessárias. E tudo bem se a gente não souber como fazer, eu acho que tem pessoas corajosas como você, que estão aí dispostas a dar as mãos para essas pessoas, para esses líderes, para esses gestores, para esses educadores, e promover a inclusão da melhor forma possível. Então, eu queria te pedir, assim, dicas rápidas, claro, eu sei que é um processo, né, a depender da etapa que estamos, eu sei porque às vezes a gente faz briefing e é necessário entender se aquela empresa tem pessoas com deficiência ali, né? Então, acho que esse talvez seja um primeiro passo. Mas eu queria que você, de alguma forma prática, deixasse para a gente um caminho, né? Como, se o desafio é grande, como a gente pode começar a trilhar construir ambientes inclusivos. Vou comentar, mas antes disso, se você me permite, eu queria só fazer um comentário que é um passinho atrás, que é assim, eu também não sei tudo, né? Nem todas as respostas, ninguém de nós sabe, né? E em algum momento essa virada de chave aconteceu para mim, né? Então, na verdade, quando a minha filha nasceu, lá em 2013, né, e veio o diagnóstico da paralisia cerebral, eu me assustei bastante, porque tudo que eu lia na internet, óbvio que a gente vai no Google e digita, né, tudo que eu lia na internet dizia de incapacidade, né, o próprio termo paralisia cerebral, como se o cérebro estivesse paralisado, coisa que ele não está, né. Então, eu me assustei muito, e num primeiro momento eu fiz um movimento que o senso comum dizia que eu tinha que fazer, oferecer todas as condições para que a minha filha superasse a própria condição, né? Superasse o fato dela ter a paralisia cerebral. Então, ela vai ter que andar, ela vai ter que falar, ela vai ter que ser uma criança como outra qualquer, de novo, entre aspas, né? Era assim que eu imaginava que eu tinha que atuar, né? Tanto é que o primeiro ano de vida todo dela, eu só tenho fotos, imagens dela em consultórios, hospitais, em situação de terapia. Era como se ela tivesse que ser corrigida, consertada, para ter direito a ir para o parquinho, para a pracinha, para encontrar outras crianças.
Olha o quanto é violento isso. E eu não estou dizendo que essas abordagens não são importantes, mas há uma medida nisso tudo que naquele primeiro momento ficou absolutamente obscura para mim, porque eu achava que ela precisava adquirir habilidades que são consideradas as normais para que ela pudesse estar no mundo, né? E eu tenho muita tristeza de olhar esse álbum e ver o tempo que a gente ficou em hospitais, terapias e clínicas e com profissionais da saúde. E aos poucos eu fui entendendo que não era minha filha que precisava de conserto, era o mundo, né? Que ela é o que é quem é, e que ela é uma vida de valor, sem ter que superar nada, não assim como meta, né? Ela vai se desenvolver na sua plena potencialidade, óbvio que eu falo de um lugar de muitos privilégios, né? Uma mulher branca, de classe média, posso oferecer a ela as condições de que ela precisa para se desenvolver com algum conforto, então é isso, ela vai se desenvolver como qualquer outra criança na sua máxima potencialidade, dentro das condições que puderem ser ofertadas a ela. Mas colocar a performance do corpo ideal como padrão, como meta, é uma violência, né? E foi o que eu fiz no primeiro ano dela. E isso eu fui aprendendo aos poucos. E aí, durante esse percurso, eu também me tornei uma mulher com deficiência, eu também perdi visão de um olho, perdi parcialmente a visão do outro, me tornei uma pessoa com baixa visão, num primeiro momento, lá veio o diagnóstico, baixa visão, agora você se enquadra nas cotas. E só depois eu fui me tornar uma mulher com deficiência, porque eu entendi que afirmar isso tinha uma importância política, né? Política não no sentido partidário, no sentido da gente entender que a gente tem que incidir no mundo que a gente vive a partir de algum lugar, né? E eu, como mulher com deficiência, decidi que eu ia incidir a partir desse lugar de mãe, de uma criança com deficiência, de mulher com deficiência, para que esse mundo pudesse ter conserto e a gente pudesse celebrar as características que são nossas, a minha filha, eu e todas as outras pessoas que têm alguma deficiência. Então, eu continuo aprendendo nesse processo, eu me pego às vezes ainda, e acho que por um bom tempo ainda vai ser assim, né? Reproduzindo o capacitismo, reproduzindo situações que não são boas para minha filha, nem mesmo para mim, né? Reproduzindo medos que foram, de alguma forma, incorporados em mim por conta dessa cultura capacitista. Então, ter consciência disso e assumir comigo mesma o compromisso de me educar para produzir essa contracultura, né? Essa contracultura, o que é? A gente entender que a gente tem que remar contra a maré e pensar no mundo que é justo e que é bom para todas as pessoas. Então, é nesse lugar que eu estou hoje, o lugar de quem também está aprendendo e que quer compartilhar, quer aprender em diálogo com outras pessoas, tantas mais que quiserem estar juntas nessa jornada, né? E aí, eu acho que, pensando em dicas, que foi o que você me falou, e o que fez sentido para mim também nesse percurso, né? Primeiro, falando das empresas, né? Me pega num lugar muito ruim, assim, olhar para pessoas com deficiência que estão dentro de organizações e que não têm oportunidade de carreira, por exemplo. Por quê? Porque elas entram pela cota, o que é bom, né? Se não tivesse essa política afirmativa, muitas delas não teriam um trabalho, mas elas entram e ficam a vida inteira com o mesmo salário, na mesma posição, sem que ninguém nunca tenha feito um levantamento de competências, traçado com ela um plano de desenvolvimento, um plano de carreira, um plano salarial, porque a gente entende que essa pessoa nunca vai se desenvolver, que ela nunca vai poder ocupar um lugar de liderança, por exemplo, porque a gente presume incompetência, incapacidade dessas pessoas. E porque a gente presume isso delas, né? Afinal, a gente acha que a deficiência é uma característica individual, a gente não se compromete, não se responsabiliza por oferecer a elas as condições de que elas precisam para ter uma vida boa dentro das empresas, para entregar um trabalho de qualidade, para se desenvolver no seu máximo potencial. Então, a gente entrega para elas um ambiente que as incapacita.
é o ambiente que incapacita as pessoas. Elas têm as suas características e se a gente estiver atento a identificar as potencialidades, as competências, no que elas são boas, a gente vai conseguir traçar uma experiência dentro das organizações que seja adequada e que seja justa com essas pessoas, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, que eu chamaria, talvez, de mais importante, dentre outros, né? Ter os grupos de afinidades, em que as pessoas se reconheçam e possam conversar sobre suas experiências e fazer os pleitos para a empresa, isso tudo é importante, mas o principal ponto é a gente presumir competência de todas as pessoas, sobretudo das pessoas com deficiência, que historicamente são lidas como incapazes. É a gente ter consciência de que é o ambiente que as incapacita. E aí, com isso, prover, pensar em alternativas, soluções, ferramentas, tecnologias que garantam um ambiente adequado para essas pessoas. E o ambiente adequado para as pessoas com deficiência é um ambiente melhor para todas as pessoas, para todas elas. Então, pensando nas empresas isso, pensando nas escolas, eu acho que o mais importante é que os professores se desocupem um pouco dessa necessidade de controlar a aprendizagem, de querer saber se o aluno vai reproduzir aquilo que ele, professor, idealizou como resposta ideal para o ensino dele, né? Então, só serve para mim se ele aprender quais são as formas da água, gelo, líquido e vapor, estou chutando aqui, né? Só serve se forem essas respostas. Se o menino falar picolé, eu vou desconsiderar, ainda que tenha alguma lógica nessa história. O professor precisa abandonar essa ideia de controlar a aprendizagem e de formar pessoas que são docilmente reprodutoras daquilo que ele, em sua prepotência, não o professor, né, mas o sistema idealizou como resposta ideal. E aí, quando a gente faz isso, a gente para de pensar em controlar a aprendizagem e passa a refletir sobre o ensino. Que ensino é esse? Qual é a condição que os professores têm de trabalho? Como é que a gente pode oferecer aos professores possibilidades de se formar continuamente, de ganhar um salário que possibilite a eles investir na diversificação das práticas pedagógicas, no estudo de tecnologias assistivas, né? Como é que a gente contrata ali um profissional de atendimento educacional especializado que vai identificar as barreiras que a escola coloca para os estudantes com deficiência e pensar junto com o professor regente, junto com o professor da sala de aula comum, como é que aquela sala, aquela escola pode ser melhor para o estudante com deficiência e para todos os demais, né? Então, deixar de esperar por formações que vão instrumentar, né? Como se fosse, eu vou aprender tudo sobre autismo, como eu disse lá atrás, para conseguir daí verificar o que esse aluno aprende nesse determinado tempo e pensar e começar a pensar em avaliar o meu ensino, a minha prática e como que eu posso diversificar as minhas abordagens em sala de aula de modo a considerar todas as pessoas. Então, isso significa que eu preciso estar com o outro, estar com os outros. Não adianta eu estar integrado só ou incluído apenas, né? Isso não a inclusão não é só estar junto, é estar com, né, na escola, estar com o outro, e não é só transmitir ou dar acesso ao que eu já sei, mas é transformar o que eu sei na presença, no diálogo com esse estudante que até então era excluído. Então, é muito importante que a gente não perca isso de vista, né? Pensar que as práticas pedagógicas, a partir da concepção de que todos os alunos aprendem e não só repetem o que o professor impõe como verdade, ou como resposta desejada, ou como um conhecimento que a gente reproduz, né? Pensar que todos os alunos aprendem é que faz com que a gente acredite que a gente possa recriar os conteúdos que são ensinados, transformar esses conteúdos, fazer novas perguntas para esses conteúdos. E assim a gente vai começar a tão sonhada reconstrução da escola como um lugar de saberes diferentes, de experiências variadas, de modos de aprender que são personalizados. Agora,
Nenhuma escola vai poder fazer isso se ela não tiver equipada, com professores bem remunerados e reconhecidos, com planos de carreira, né? Então, por isso, pensar em inclusão significa também a gente cobrar políticas públicas para que essas escolas, as públicas, estejam mais equipadas e fortalecidas, e as privadas, para que elas correspondam ao que está determinado na legislação, porque elas não correm em paralelo ao que é determinado por lei, né? Muitas vezes elas deixam de cumprir, acham, por exemplo, que a oferta do atendimento educacional especializado é opcional. Na escola pública é obrigatória, aqui é opcional, não é. É obrigatório, é um sistema só, né? Seja para as privadas, seja para as públicas, o arcabouço legal é o mesmo. Afinal, a escola privada, ela presta um serviço público. Então, tecnologia assistiva, sala de recursos multifuncionais, oferta do atendimento educacional especializado, garantia de um profissional de apoio sem ônus para as famílias, criar ambientes em que as crianças e jovens possam conviver, conversar sobre suas identidades e biografias, né? Estar com os outros, são algumas das propostas que a escola que se pretende ser inclusiva precisa levar adiante. Eu acabei dando uma resposta longa. Ficou ótimo. Eu estou tirando meu fone porque eu estou com um delay, o que está me atrapalhando um pouco até me conectar profundamente no que a Mari está falando aqui. Eu espero que você esteja aproveitando muito. Quem está vendo aqui ao vivo, depois quem vai assistir gravado. Mari, eu como considerações finais, assim, eu queria voltar um pouco, talvez no emocional da história, assim, sabe? Porque eu acho que tem muitos paradigmas a serem quebrados. Eu acho que quando você traz a sua história de como você reagiu, de alguma forma conforta quem está escutando e quem ainda está num movimento de perceber, se perceber despreparado para incluir, né? Que foi a primeira sensação que eu tive, assim, por mais que eu já tenha escutado inúmeras dicas, né, de como incluir, mas me fez muito sentido quando você fala estar com o outro, né? Então, quando eu segrego, eu não estou na experiência. E aí, se eu não estou na experiência, eu não vou aprender sobre inclusão, né? Exato. Mas eu queria deixar aqui como considerações finais, assim, eu vou voltar na sua expressão na palestra, que estava cheia de emoção, que você falou que você sonha que a palavra inclusão caia em desuso, né? Você acredita que ainda estamos falando de uma utopia ou esse movimento que a gente está vendo da pauta está tão em evidência, né? Eu estou aqui na NGP, que é um escritório, uma agência de profissionais humanizados que estão aí nas empresas e nas escolas debruçados a fazerem acontecer todo e qualquer tipo de inclusão. Inclusive, hoje eu li uma frase que eu anotei para a gente falar aqui na live dela, que é de uma feminista que faleceu em 92, nova-iorquina, escritora. O nome dela é Audre Lorde. Ela falou: não serei livre enquanto alguém for prisioneiro, mesmo que as correntes sejam diferentes das minhas. E aí eu queria que você falasse lindamente, como só você fala, sobre isso, assim, como é, né, que eu tenho certeza que você comunga desse desejo da Audre Lorde, porque quando eu li essa frase eu me vi nela. De alguma forma a gente trabalha debruçado nesses temas porque a gente também quer ver os ambientes serem inclusivos e que todo mundo possa ficar confortável dentro de todos os ambientes. Então eu queria que você falasse para a gente assim, é uma utopia, a gente está longe, a inclusão vai cair em desuso, essa palavra, e todo mundo já vai estar incluído. O que você pensa sobre isso, Mari? Não é utopia, não. Tem muita gente fazendo isso se tornar realidade no chão das escolas brasileiras. Muita gente comprometida eticamente, porque
a inclusão, antes de ser uma prática, ela é uma ética, é um modo da gente pensar o mundo, no mesmo rumo do que a Audre Lorde fala, né? Que eu também gosto muito dela. Audre Lorde também fala que opressão a gente não hierarquiza, a gente combate. Então, não tem uma opressão pior que a outra. A gente tem que combater toda a matriz de opressão. Então, nesse sentido, também não dá para a gente pensar numa escola inclusiva, anticapacitista e racista, ou machista, né? Não dá. A gente precisa combater todas as matrizes de opressão, afinal, elas são as mesmas, e pensar nesse convite que a inclusão nos faz, que é um convite muito poderoso. Ele nos diz assim, olha, você nunca pode ser de um jeito tão enraizado, tão engessado, que você não possa ser de outro. Né? A escola, a empresa, ela nunca pode ser de uma forma que ela não possa ser de outra. Né? A certeza vai impedir a transformação. Então, a gente precisa pensar que a gente é fluido, que a gente tem que ter humildade para aprender com as experiências e biografias e pessoas e corpos que a gente ainda não conhece e que sempre vão haver novos, né? E com isso, a gente ampliar o nosso repertório de mundo, alargar o nosso passo no mundo e pensar que a gente pode sim construir e fazer um outro mundo, não esse que a gente já conhece. A gente vai ser atravessado pela experiência da inclusão e não só vai dar acesso àquelas pessoas que foram historicamente excluídas ao currículo, ao trabalho, mas elas vão nos ajudar a transformar o trabalho, o currículo, o mundo, para que ele seja, de fato, um mundo bom, justo, equânime, um mundo para todas as pessoas. A inclusão é um ato de amor, né? Não esse amor romântico, não, é um amor comprometido na sua raiz ali, com a transformação desse mundo. E como ela é um ato de amor, ela não pode temer as boas perguntas, não pode temer o embate, não pode estar tão arraigada nas certezas que seja impossível de mudar. Né? Ah, mas eu sempre fiz assim. Você sempre fez assim? E isso, direta ou indiretamente, querendo ou não, segregou, discriminou, excluiu pessoas. Então, dá para ser de outra forma. Dá para a gente questionar esse sistema. Dá para a gente pensar em outros arranjos possíveis para a gente conviver com harmonia, com respeito, com justiça social. Bom, esse é o convite da inclusão. E por isso, está longe de ser uma utopia, porque a gente tem pressa, né? A gente tem pressa. O mundo como está não está bom. Não está bom para a maioria. Né? Tem uma minoria que tira vantagem das desigualdades, mas a maioria não está bem nesse mundo, sofre com a produção e a reprodução das desigualdades. Então, a inclusão é uma urgência, uma pauta urgente, assim como a pauta antirracista, assim como a pauta contra a homofobia, a transfobia, enfim, assim como a pauta contra qualquer opressão. Essas são pautas urgentes, porque elas são históricas. E a gente pensar nelas e unir forças, né, pensando numa perspectiva interseccional que vai alinhar todas essas lutas na nossa forma de perceber o mundo, é muito importante para a gente ter esse senso de urgência e ancorar isso na realidade, nas nossas propostas, nas nossas formas de inventar o trabalho, a escola, a convivência de um modo geral. Então, não tem outra forma de fazer isso que não seja pensando que é real, que é urgente e que a gente tem as ferramentas para fazer isso. Porque a ferramenta nada mais é do que o encontro. A gente estar junto, em diálogo, unido, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Bom, então eu quero te agradecer, dizer para as pessoas que estão aqui com a gente que a Mariana é uma potência, essa potência que vocês viram aí. Então, se você quiser fazer a inclusão acontecer da melhor forma na sua escola, na sua organização, na sua comunidade, e se você não souber como, pode contar com os braços fortes e a inteligência dessa mulher estudiosa, profunda conhecedora do tema. Então, estamos aqui todos disponíveis para apoiar vocês na construção dessa jornada inclusiva nos ambientes que vocês habitam.
Então é isso, Mariana, muitíssimo obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada por tudo que você nos agregou aqui nessa noite. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, e que a gente possa se encontrar sempre para discutir pautas necessárias, urgentes, para que todos nós caibamos confortavelmente nesse mundo. Obrigada, meu amor. Ó. Obrigada, Mônica. Um beijo, obrigada pela generosidade de sempre. Um beijo grande. Até a próxima. É. Tchau, tchau.